Olá, gente! Estou aqui de volta. Boa noite a todos. Nós vamos bater um papo agora. Você fica comigo até o final, depois de outra live. Muita gente estava me fazendo perguntas para esteatose, libido, várias perguntas que eu vou responder depois que eu falar com a doutora Ana Coletti, tá? Nós vamos falar sobre doenças emocionais e depois eu vou responder algumas perguntas que ficou pendente da outra live, tá bom? Então vocês ficam aí comigo, vão entrando, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, né? Todo ser humano está sendo atingido, não só pela Covid, mas as doenças emocionais, né? Muita gente com depressão, com pânico, com insegurança, com nervosismo. E é muito importante neste momento, agora, a gente tentar ter, além de aumentar o sistema imunológico, cuidar do nosso sistema imunológico, cuidar também das nossas doenças mentais, porque tudo isso faz cair o sistema imunológico. E quem pegar um coronavírus aí, tomara a Deus que não, vou fazer tudo para a gente não pegar, que a vacina está chegando e está chegando mais vacinas, se Deus quiser, né? É o único remédio, realmente não existe remédio para não pegar o coronavírus. Existe remédio para aumentar o sistema imunológico, tá? Não pode confundir uma coisa com a outra. Aumentar o sistema imunológico não quer dizer, se você for afetado pela Covid, você não vai pegar. Você vai pegar, sim, mas você vai recuperar muito mais rápido. Depende muito de pessoa para pessoa, mas por que tem pessoas que rapidinho consegue superar a Covid e outras pessoas não? É o sistema imunológico, né? Então, ter uma boa alimentação, ter uma alimentação rica em frutas, legumes, existe alguma suplementação de vitaminas, de produtos naturais que podem usar a seu favor, tudo isso pode sim, entendeu? Mas o que resolve mesmo é a vacina. Eu já estou com o braço aqui preparado para chegar na minha hora e tomar a vacina. E tomara a Deus que tenha a vacina o mais rápido possível para todo mundo, né? Vamos ver se a doutora Ana Coletti já está aqui. Está aqui já. Já está entrando a doutora Ana Coletti. Depois vocês ficam comigo, eu vou responder as perguntas de vocês Boa depois. noite, André. Boa noite a Boa todos. noite, Tudo querida! bem? Tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui, principalmente num momento desse, que as pessoas estão precisando tanto, né, Ana? Sim, eu que agradeço o convite, uma satisfação imensa estar aqui com você novamente, uma honra. Obrigada pelo convite. Obrigado você por tirar esse tempo para a gente colaborar com as pessoas e chamar atenção. Não, olha, Sim, vai por esse caminho, não se entrega não, né? Vamos se cuidar, vamos fazer uma terapia, né? Vamos fazer sim, yoga, vamos fazer meditação. Ah, mas eu estou em casa. Tudo se quiser, dá um jeito. Na internet sim. hoje tem tudo isso a seu favor. Vamos meditar, vamos trabalhar a respiração, né, Ana? Sempre a Sim. gente dá um jeito quando quer, né? Sempre, sempre. E é possível a gente estimular essa nossa vontade, né? De estar sempre bem, de procurar coisas saudáveis, de liberar o estresse. Então, esse é o momento que a gente está sendo convidado pela vida justamente a buscar essas práticas mais saudáveis. Você estava aí falando, né, sobre a nossa imunidade física. A gente sabe que tem uma correlação com a nossa saúde mental. Então, quanto mais É, preparado a gente tiver emocionalmente, a gente vai conseguir passar por todas essas adversidades, buscando um aprendizado, né, nesse momento tão doloroso. deixa eu te contar, Ana, um caso assim, que isso aconteceu com um conhecido meu, que ele era muito amigo de um amigo meu. Isso há Uhum. tantos anos, estava começando os primeiros casos de AIDS. Você vê como é que é a Sim, mente da pessoa, né? sim, Eram os primeiros casos, ainda a gente nem sabia muito sobre AIDS. Ele era um rapaz que não tinha nem 20 anos, filho único. Ele estava super bem, não estava sentindo nada. Aí ele resolveu ir fazer o exame.
deu positivo na época. Sim. Ele entrou num processo de depressão naquela época, muitos anos atrás. Ele começou a ter um processo de depressão tão profunda, diz que ele chorava dia e noite, não conseguia dormir, e houve um choque tão grande que os rins dele paralisou, ele veio Nossa. falecer poucos dias depois. Você vê, uma pessoa, se ele não soubesse, ele não teria morrido, né? Sim. Quando ele ficou sabendo, o choque foi tão grande. Eu nunca esqueci esse caso. E eu estou colocando isso aqui agora, até para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas verem o quanto o emocional ele é muito mais sério do que a gente possa imaginar, né? Sim. Isso pode levar a várias pessoas ter um choque dessa forma, né, Ana? Pode, sim, e isso acontece, infelizmente, né? Até com uma frequência É, maior do que a gente acredita, né? Porque o que que é, acontece? A gente é governado pelas emoções, pelo nosso inconsciente. Então, tudo isso que fica lá na nossa sombra, a gente diz dessas questões que a gente não está olhando, que elas estão armazenadas na nossa sombra. Então, a gente precisa trazê-las para a consciência, é justamente promover essa luz, né? É onde vai clarear aí os medos, as ansiedades, as tristezas que a gente ao longo da vida, por uma dificuldade nossa mesmo, até pela maneira como a gente foi criado, a gente tende a esconder tudo isso. Então pode ser que é. num momento de estresse muito profundo, né, seja ele isso, o diagnóstico de uma doença, um momento como esse que a gente está passando, pandêmico, né? Aí tudo isso que está armazenado lá dentro nessa sombra vem à tona com uma força muito grande. Por isso que sempre a gente precisa ter espaço para comunicar os nossos sentimentos, porque aí a gente vai começando a se entender, a se perceber, e da mesma forma que a gente vai lidando com essas sombras, a gente também vai trazendo à tona as nossas capacidades, as nossas ferramentas, a gente vai vendo, não, eu sou capaz de lidar com isso. É só eu fazer isso, isso e isso. Por isso esse autoconhecimento é tão importante, né? Porque é ele que vai nos dar esse sustento nas horas mais difíceis. Ana, e outra coisa, as pessoas precisam. Eu queria até que você colocasse isso antes da gente entrar tem um monte de perguntas aqui para você, mas as pessoas, de repente, elas querem ser super-homem Sim. em tudo, né? E isso é uma bobagem tão grande. Tem gente que esconde que tem transtorno de ansiedade, tem gente que esconde uma vida inteira que tem depressão, tem pessoas que escondem as suas emoções, né? E Sim. as pessoas pensam, ninguém tem que ser esse super, né? Você pode se transformar num super, você usando alimentos, ó, algumas coisas que você pode usar a seu favor para você Sim. se tornar mais fortalecido. Mas essa fraqueza é humana, todo mundo tem momentos de fraqueza, né? E a gente não Sim. tem que ter essa vergonha, achar que a gente tem que esconder as nossas fraquezas para o outro, tem? Não, de maneira nenhuma, porque da mesma forma que a gente não deve esconder de nós mesmos, até porque, André, não é possível nos escondermos, né? A gente pensa, a gente cria uma imagem nossa, que é essa imagem mais do perfeito, daquele que está sempre bem, sempre sorrindo, sempre falando coisas positivas, mas essa imagem ela não é real e a gente não vai conseguir sustentá-la. Vão ter momentos em que ela vai escapar, né? Assim, algum comentário meu, em alguma piada que eu possa fazer, em um jeito que eu perceba o mundo. E outra maneira disso acontecer é, às vezes, eu vou reprimindo tantos sentimentos, né? A gente diz que tudo que a gente reprime vem com uma força que é irracional. Ou seja, aí quando vier esse medo, essa tristeza, todas essas questões, a ansiedade que eu venho tentando esconder, eu não vou ter mais controle. Então, eles vão sair como um surto, o que vai ser muito pior, né? Hoje em dia, a gente sabe que existe essa cultura do perfeito, do maravilhoso, né? Da busca de sermos sempre disponíveis, estarmos sempre belos, ricos e perfeitos, né? Mas isso nos distancia cada vez mais de sermos humanos, porque justamente a beleza da humanidade é a nossa dualidade, né? É a gente Sim, aprender a lidar com aquilo que é mais difícil. é verdade.
É verdade. E outra coisa, a fraqueza é um processo da vida, né? Não que a gente tem que Sim. ser um fraco sempre. A gente pode lutar contra essa fraqueza até para a gente ficar melhor. Mas nunca pensar que você é um fraco e o outro não. Porque o outro é humano tanto quanto você, né? Às vezes você fica Sim. escondendo o outro já tem uma coisa pior do que você, né? Ele também pode estar escondendo, né? E tudo isso é bobagem, não Sim. é? E a gente Né? passa, tudo isso é muita bobagem, André, e vai nos distanciando dos outros, né? Por quê? Porque É, eu vou me sentindo não pertencente. Porque como é que eu me sinto pertencente, né, dentro de uma comunidade, se eu tenho liberdade para me expressar, para ser quem eu sou, e se eu também posso falar das minhas dores, né? Se eu posso compartilhá-las com os outros. Agora, se eu me fixo nessa imagem aí, que eu tenho que ser sempre perfeito, que tudo tem que estar sempre bem, eu não vou conseguir fazer essa abertura, né? Então eu vou passando a me sentir muito descontente, muito infeliz e muito sozinho, porque é como se eu tivesse que carregar essa imagem minha, né, a todo custo. Então isso gera um desgaste emocional, psíquico, mental, físico muito grande, né? E vai levando a pessoa para um sentimento de solidão e para uma possível entrada aí na depressão. e aquela pessoa que segura o choro, que segura suas emoções e que nunca coloca para fora e luta contra isso, Ana. Então, aí mora um perigo muito grande, né? Sabe aquele filme, Um Dia de Fúria? Tudo que a Sim, gente, exatamente, tudo que a gente esconde, se eu reprimo muito o meu choro, na hora que ele vier, eu não vou ter controle sobre ele, né? E ele pode vir de formas muito diferentes e abruptas. Então, um belo dia, eu posso simplesmente agredir alguém, né? Cometer um ato que jamais eu cometeria, justamente porque essa emoção, ela é como um tsunami. Quando vem, destrói tudo. Aí não adianta eu tentar, não adianta as pessoas falarem depois que a pessoa já está nesse estado, se controla, porque ela já está ali dominada pela emoção. Então a gente precisa aprender a se conhecer, a libertar todos os nossos sentimentos, justamente para a gente não chegar nesse momento aí de um descontrole, de uma irracionalidade, né? Porque aí o prejuízo, com certeza, vai ser dilacerante não só na vida daquela pessoa, mas de todos que estiverem ao redor dela. é verdade. Ô, Ana, e às vezes quantos casos que a gente vê assim, das pessoas falar assim, nossa, fulano matou alguém, mas aquele fulano, gente, mas aquela pessoa era tão calma, eu esperava de todo mundo, menos dele. A gente já não ouviu essa frase muitas vezes, Muitas né? vezes, né? Muitas vezes. Isso é, Ao perigo da pessoa acumular as coisas, não é? E chegar a um ponto desse, né? exatamente. Assim, a É, gente sempre diz que quando a pessoa chega no consultório dizendo eu não sinto raiva, eu estou bem, eu digo, vamos aguardar para a gente ver como é que ao longo do nosso é, convívio essa raiva vai ter é, permissão, né, de chegar até aqui. Então, a gente foi criado, na maioria das vezes, as nossas gerações passadas aí, muito com essa repressão, né? A gente não é, podia falar que estava se sentindo com raiva. Imagina se a gente poderia expressar que um dia sentiu inveja, que sentiu é. né, até um desprezo por alguém. Então, a gente foi caminhando nessa tentativa de refrear esses sentimentos. Mas o que a gente precisa é dar voz para esses sentimentos, conversar conosco mesmo, né? Por que será que eu estou sentindo essa inveja? O que que falta em mim? Como é que eu posso lidar com isso? Ao invés de prontamente eu já negar, né? Eu falar, não, não estou sentindo inveja, imagino, não sinto inveja nem raiva de ninguém. Se eu dou voz para o meu sentimento, aí eu vou poder olhar para ele e transformar. Então, isso É é o que a verdade, gente faz no processo terapêutico, né? A gente é começa a verdade, dar é verdade. permissão para os nossos sentimentos. Aí que a gente vê o quanto é importante as pessoas, às vezes as pessoas ainda têm aquela coisa, terapia, isso é coisa de louco. Imagina eu Sim, fazer terapia, sabe de jeito, né? Ainda tem um grupo de sim, pessoas que mudou muito, né? Graças a Deus e mudando cada vez mais, sim, mas as pessoas deveriam saber que nós somos mente, né? Nós somos matéria e espírito, e tudo isso tem equilíbrio, exatamente. né?
Não adianta fugir disso, né? Sim. Hoje em dia até a gente luta contra esse estigma, né? Existe as datas que a gente coloca até para que isso seja discutido, para que as pessoas possam ressignificar esse paradigma, né? Então a gente passou aí agora pelo Janeiro Branco, tentando sensibilizar as Foi. pessoas à importância, né, dos transtornos, de toda a situação, a importância da gente prezar por uma qualidade de saúde mental, né? Quantas pessoas, André, a gente via que antigamente eram tão estigmatizadas, né? Os loucos, É. e eram colocados aí em hospitais, trancafiados. Sim. Então, né? Como a gente tentou excluir essa diversidade, excluir aquilo que a gente acredita ser aí do outro e não nosso, né? Esse é o grande problema. Na maioria das vezes, a gente julga o outro como louco e não percebe as nossas próprias fraquezas, as nossas loucuras. Então, essas datas são muito importantes porque elas promovem essa discussão, né? Elas abrem para um diálogo e para a conscientização e a importância da saúde mental, de quanto ela pode favorecer a construção de uma sociedade mais equilibrada, mais harmônica. E outra coisa, existe também um grupo de pessoas, né, Ana, que tem um QI maior, que tem uma facilidade maior, né? E essas pessoas às vezes são mal vistas e as pessoas não vê o quanto que aquela pessoa está em conflito com o próprio mundo, porque o mundo para ela não corresponde com o que ela pensa. Né? E é muito mal, e essas Sim. pessoas são muito mal julgadas também, né? E são pessoas extremamente inteligentes, né? Sim, sim, e são julgadas e colocadas de lado ainda hoje, né? É, São é, excluídas aí do convívio social. A gente costuma pensar, né, que tudo que é diferente gera medo. Então é. é esse paradigma que a gente precisa ampliar, né? Não é porque o outro é diferente que eu devo excluí-lo, até porque eu preciso entender em mim o que aquela diferença gera, né? Como é que eu me sinto, por exemplo, perto de uma pessoa assim? Será que provoca em mim sentimentos de inferioridade, de tristeza, porque talvez eu me ache incapaz, eu não me ache com um QI elevado? Então, às vezes, para não pensar nisso, a gente intitula o outro como sendo louco, como sendo, né, aquela pessoa que tem que ficar ali excluída, porque ao chegar perto dela, ela vai nos fazer lembrar de algo que está em conflito conosco. Então é isso que a gente tem que perceber. Sempre que o diferente chegar, a gente deve se perguntar: por que isso está me incomodando? Será que ele está sendo um espelho para mim de alguma coisa? Porque aí a gente vai conseguir conviver melhor com esse diferente, né? Quando a gente entender o que ele provoca em nós. Somar os dois, de repente, dá para dar um resultado tão bom, né, Ana? A gente procurar Sim. entender essa pessoa e vir somar, o resultado depois pode ser tão grandioso, não pode? Sempre, né? A gente deve ser a favor dessa integração. Eu aprender com você, você comigo, É, né? Porque somos seres tão complexos e quando a gente se abre para esse diálogo, né? Sem nenhum preconceito, sem nenhum tipo de estigma, a gente vai ampliar a nossa personalidade. Ao invés da gente enxergar só de um jeito, né, a gente vai conseguir ampliar, a gente vai ter desenvolver a nossa empatia, entender a história do outro, compreender o porquê que ele age assim e até oferecer a nossa ajuda, né? Se a gente percebe que esse outro realmente ele está passando por um momento difícil, ele tem algum tipo de transtorno, né? Só através desse amor, desse acolhimento é que a gente vai poder ajudá-lo. o Zé Ninguém, que muita gente coloca, ele pode nos ensinar tanto, né, Ana? Também, aquela pessoa que menos Sim, você pensa que ela não sabe nada, que ela é o Zé Ninguém, e aquele Zé Ninguém ali está, de repente, cheio de sabedorias, de coisas boas, e que vem acrescentar tanto na nossa vida, né? E você acha que você é o super e o outro não é nada, né? E aquela pessoa tem sim. muito para somar, sempre tem, né?
Sempre tem, né? O outro, a complexidade, nós somos esse mar complexo, né? Então, sempre que eu É. me disponibilizo a interagir com o outro, fatalmente eu vou ter um crescimento psíquico, um crescimento emocional, né? A gente tem que, ao longo da nossa vida, tentar cada vez mais sair do julgamento e buscar essa compreensão, né? E pensando sempre, o que que esse outro provoca em mim? Por que que perto dele eu fico tão descontente? Ou por que que eu julgo esse outro tanto? A gente deve sempre voltar as questões para a gente e não nessa questão mais assim exterior, né? Questionando o outro, tentando modificá-lo. A gente deve pegar as experiências e trazer para a gente, né? O que que eu preciso modificar para lidar melhor com aquela pessoa? Isso é o jeito humano, né, Ana? Não é? Porque um jeito de ser humano não é só você dar, oferecer, lógico que isso também é importante, o lado, você ajudar alguém, levando uma cesta básica, ajudando aquela pessoa num trabalho, com alimentação, isso é um lado humano, mas esse também é um gesto humano muito forte, né, de você entender o outro e querer somar com você. E isso é uma forma humana tão profunda e tão necessária, não é? Sim, sim, principalmente nesses tempos agora que a gente vive, né? É. Quanto mais a gente conseguir se aprofundar nesse não julgamento e na compreensão, mais transformação a gente vai trazer para a gente e para todo mundo que estiver junto com a gente, Todo né? mundo. Porque se eu começo a mudar o meu paradigma, se eu começo a mudar a maneira com que eu encaro a vida, as outras pessoas que estão ao meu redor, elas também vão ter a possibilidade de refletir, né? De repente elas vão poder olhar para aquilo que eu estou fazendo e trazer a consciência que elas também podem chegar nesse movimento. Então, a gente diz que quando uma pessoa se cura, milhões de outras pessoas também se curam, né? É a corrente do bem, é verdade, se torna uma Sim, corrente do bem. E é lindo isso, não é? Que sim, maravilhoso, né? A coisa de Deus é tão perfeita, é só a gente prestar atenção, né, Ana? É tudo muito sim. bacana, né? É. E a gente precisa ter Ó, essa coragem de se transformar, né, é, André? De sair desse é, nosso comodismo, de buscar refletir o que que eu preciso modificar. É é. difícil? É. Mas depois, o prazer e a Ah, satisfação que você vai ter com você mesmo vai te preencher tanto, né? Que vai é, valer a pena ter passado por esse túnel escuro, vamos dizer assim, né? essas bobagens, tudo, que não leva a nada, né? O que fica Sim, mesmo é a essência, que é o amor, né? Que é respeitar o sim, outro, né? É ser igual ao outro, porque todo mundo é igual, né? E respeitar essa forma de ser diferente, mas na essência todo mundo é igual e ninguém é melhor do sim, que ninguém, né? Ô, sim. Ana, como lidar com as frustrações geradas pelo impacto do coronavírus? Então, André, essa é uma pergunta muito interessante, né? A gente vai precisar desenvolver aí ferramentas internas de aceitação. O que que é a frustração, né? Vamos começar entendendo. A frustração é quando eu tenho algum desejo ou eu tenho alguma expectativa mental de que algo vai acontecer. E aí, de repente, então eu invisto emocionalmente muito nisso, né? Ah, eu quero trocar de carro, por exemplo, né? Eu quero que nada aconteça com a minha família. Então eu vou promover aí dentro de mim, dentro das minhas possibilidades, essa questão de prevenção, de promoção de segurança. Só que tudo tem um limite, André, né? Tudo é o tempero, é aquela pitada que a gente coloca. Porque a gente tem que entender que nem tudo está nas nossas mãos. Que algumas coisas elas acontecem fora do nosso controle. Então, agora na pandemia, a gente foi muito exposto a isso, né? A gente perdeu muitos hábitos, a gente teve pessoas que perderam o emprego, teve pessoas que perderam familiares, né? Então, assim, foram muitas perdas. Tudo aquilo que a gente vinha desejando ou vinha construindo, na maioria dos casos foi interrompido. E a gente vai precisar lidar com isso. A gente vai ter que estar disposto a trabalhar que nem tudo que a gente deseja vai acontecer.
que a gente deve fazer de tudo, né? Que a gente deve fazer de tudo que está ao nosso alcance, tudo que é possível, mas a gente deve deixar um espaço para esse imprevisto, para aquilo que a gente não controla. Então, quando a gente se sentir frustrado, a gente precisa se perguntar, né? Porque essa frustração, ela pode gerar aí uma experiência de aprendizado muito grande. Então Entendi. eu posso me perguntar, será que o que que eu fiz? Como é que eu poderia ter feito diferente? É claro que a gente vai precisar tomar um cuidado com esses questionamentos para não ser muito pessoal, porque senão isso vai levar a gente a um rebaixamento de autoestima, a se sentir fragilizado. Então, o principal é que a gente se atente aí para questões mais racionais, que a gente possa, por exemplo, eu peguei, vamos supor, eu peguei o Covid. E aí você pode se perguntar, mas eu estava me protegendo? Eu estava tendo práticas saudáveis que iam, né, impedir que eu pegasse? Se você estava, não havia mais nada que você pudesse fazer, né? E se você não estava, por exemplo, agora aprender a se cuidar mais, né? A não ter práticas de autossabotagem que pode impedir você de exercer esse potencial de prevenção. Então, a frustração, ela pode gerar para a gente esse crescimento psíquico, né? A gente vai observar o que aconteceu e como é que a gente pode se sair numa próxima situação. Agora, diante do corona, todos nós estamos tendo perdas, né? Então, a gente precisa alargar a nossa capacidade de lidar com isso. É verdade. E também nesse caminho que você contou, também você pode procurar novas alternativas na sua vida. Você pode, de repente, se encontrar, não é só dor, né, Ana? Aí também, se você Sim. dá oportunidade, você pode encontrar novos caminhos na sua vida, não pode? Exatamente. Às vezes você estava, por exemplo, vivendo aí um trabalho, né, um trabalho que não estava te trazendo tanta satisfação, mas que de repente você vinha levando ele até pelos compromissos, né? Às vezes você tem a família e tem que dar conta de tudo, então você não tinha coragem, por exemplo, de romper com esse trabalho. E aí agora na pandemia, durante essa crise, veio esse rompimento inesperado. Então você vai passar por esse luto, mas aí também é isso que você trouxe, né? A gente vai poder ter uma oportunidade de se reinventar, de descobrir Sim. novas formas que podem ser muito mais saudáveis, né? Então, a crise, ela sim é difícil, né? A gente precisa ter toda uma estrutura para seguir caminhando nela, mas a gente sabe que os momentos de crise também trazem um aprofundamento muito grande e uma possibilidade de construir um novo ser, né? Uhum. É isso mesmo, eu acredito nisso totalmente, e é por é por esse caminho mesmo, a dor também faz crescer, né? Sim, É, Ana, sim, lógico, ninguém precisa ficar alienado, quer dizer, alienado, ninguém precisa ficar sem informações, mas como lidar com as informações nesse momento que todo mundo, é muita informação, é muita fake news, toma vacina, não, não toma vacina, não, alguém morreu, porque é muita loucura também que as pessoas colocam na internet, sem o menor sim. sentido, que isso acaba mexendo com a cabeça de milhões de pessoas. E as pessoas podem ficar bem informadas, mas até que ponto que a pessoa pode ficar bem informada, mas não entrar numa paranoia, não entrar num processo de ansiedade com essas informações? Sim, é Com essas preciso que a gente. loucuras até, né? Sim, sim. Em primeiro lugar, o que a gente deve fazer, né, é sempre buscar essas informações de fontes seguras, né, André? Porque o tanto de fake news que a gente vem acompanhando aí, inclusive hoje em dia todos nós participamos de muitos grupos do WhatsApp, e aí são mensagens que às vezes a gente nem consulta a veracidade delas e já é afetado por elas, né? Então, o que acontece? A gente precisa, em primeiro lugar, ter a certeza dessas informações. E outra coisa que a gente vai precisar também aprender é o seguinte: se a gente já sabe, né, que a doença está aí, que os casos estão aumentando, manter a gente informada é importante? É, porque aí eu vou me prevenindo, eu vou entendendo qual que é a movimentação. Ah, precisa pôr máscara, agora precisa fazer isso, não devo sair.
Mas a gente também precisa lidar com essa moderação. Porque se eu já sei, né, que a doença traz todas essas questões, por que que eu toda hora vou precisar entrar na internet, né? Isso é até uma coisa meio punitiva, é como se toda hora eu me expôsse aí a essa notícia que traz para mim um alarme, que traz um acionamento da minha ansiedade, né? Então a gente precisa pensar que o nosso cérebro, como é que ele funciona? A gente recebe as nossas sensações, os nossos sentimentos através dos nossos sentidos. Então tudo que eu estou olhando, tudo que eu estou vendo, as coisas que eu estou comendo, tudo isso vai influenciando o meu cérebro e a partir disso ele vai produzindo hormônios, toda a questão biológica para me preparar para aquilo que eu recebi. Então imagina só, André, se eu passo o tempo todo lendo notícias ruins, o meu cérebro está assimilando isso e ele já está liberando no meu corpo os hormônios do estresse, por exemplo, o cortisol, a adrenalina. Então, eu, ao ler essas notícias, eu começo a provocar um ciclo em mim de medo, de tristeza, de estresse, e o meu corpo começa a produzir essas sensações, né? E ele quer se defender. Então eu começo a ficar mais tensa, eu já começo a ter dores, eu começo a ter disfunções gástricas, isso no âmbito físico. No âmbito emocional, eu já começo a ficar mais alerta, os meus pensamentos já começam a se tornar mais catastróficos. Então, imagina só, quanto mais eu acesso isso, mais eu estou bombardeando o meu corpo de todas essas sensações. Vai chegar uma hora em que a gente não vai aguentar, que esse estresse ele vai virar o quê? Crônico. E aí ele vai ser tóxico, porque todas essas questões que estão sendo desenvolvidas, eu não consigo assimilar tudo isso. Então a gente precisa entender que fazer esse autogerenciamento, né, é importantíssimo. Se eu percebo que a realidade é essa, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou lá, me informo e pronto, eu não fico o tempo todo entrando em sites, recebendo informações, conversando com as pessoas, porque senão eu vou estar injetando no meu corpo toda essa quantidade aí de hormônios, desse medo, né? E vou reagir assim num ciclo muito negativo. Então, nesse momento, a gente precisa se desconectar, né? A gente precisa promover dentro de nós a saúde. Então, como é que eu promovo isso? Fazendo um ciclo totalmente diferente desse. Eu vou começar a ler, eu vou começar a meditar, eu vou buscar coisas que vão estimular o meu corpo a produzir esses hormônios que vão gerar satisfação, bem-estar, relaxamento. Então, essa é uma responsabilidade nossa, André, né? O celular... Tem escolha de cada um, né, Ana? É escolha, Isso, né? sim. O celular, as telas estão todas sob o nosso controle. O que que eu posso fazer? Eu posso desativar as notificações, né, para não ser bombardeado por essas informações. Eu posso falar assim para mim, colocar uma regra. Eu vou entrar para ver as notícias só durante tal hora. Eu não vou fazer mais do que isso. A gente tem medidas que a gente pode fazer para ir gerando mais satisfação e bem-estar, né? E para ir apaziguando todo esse estresse aí que a gente mesmo está ampliando, né? Além do que a gente já está vivenciando, a gente ainda está fazendo um processo de autossabotagem. E lendo todas essas notícias, participando de discussões que não vão nos levar a lugar nenhum. Então é preciso que a gente preste atenção como estamos abordando aí esse estresse, né? Para a gente não gerar nenhuma crise de ansiedade em nós. Olha, e acontece muito que as pessoas que colocam essas notícias ruins, combatendo a vacina, combatendo isso, a Anvisa, que é um órgão tão sério, né? O Sim. Ministério da Saúde, nós temos a Anvisa, é um órgão que ele é reconhecido no mundo todo a sua seriedade, Sim. né? Então, às vezes as pessoas que vai contra a ciência, porque nós não podemos ir contra a ciência está aí para sempre somar e nos ajudar. E tem gente que não tem
coloca coisas que inventa da cabeça a maioria e que não tem Sim, nenhuma ligação com a ciência, com a saúde, nem nada. E essas informações elas vão crescendo de uma forma assustadora e perigosa e irresponsável, né? Porque sim. nesse caminho as pessoas entram, além de ficar mais doentes, elas ainda vai acreditar naquilo e muita gente, eu já ouvi muita gente falando, eu não vou tomar vacina, tá? Eu já ouvi Sim. isso, isso e isso. Pô, você não pode ir contra a ciência. A ciência está aí a nosso favor. A ciência não é contra ninguém, né? É sempre a favor. Sim, e a gente costuma dizer, né, que essas pessoas aí, infelizmente, elas estão muito aterrorizadas. Elas estão com tanto medo, que a forma com que elas lidam com esse medo é justamente provocando mais medo, né? Então, a gente É, precisa prestar atenção, entender que nem todo mundo está saudável nesse momento, para a gente é. ter assim um discernimento, né? O que que eu vou ouvir? Como é que eu vou? Será que vale a pena eu discutir com essa pessoa? Acho que não vale, porque ela já está tão exaltada, ela já está dizendo tantos exageros, né? Porque senão a gente vai alimentando isso, né? Essas É, pessoas elas só têm essa repercussão porque elas têm um público. Então a gente tem que é. se perguntar: será que eu estou sendo esse público? Porque na medida que a gente lê, que a gente comenta, essas pessoas vão ganhando poder, elas vão aumentando aí a capacidade delas de serem ouvidas. E a gente precisa o quê? Aumentar as práticas saudáveis, né? Para que a gente possa se estabelecer, estar mais harmônico e assim a gente vai combater a adversidade. Agora, se quando a adversidade realmente chegar na minha casa, eu já estiver totalmente enfraquecido, com o meu mental totalmente perturbado, como é que eu vou reagir à adversidade, né? Eu vou me entregar e dizer que a vida é mesmo muito ruim e injusta, né? Eu vou alimentar toda essa raiva. E agora, nesse momento, a gente precisa se desconectar disso, entender que é possível a gente promover saúde mental, que é possível a gente promover uma transformação, que é possível a gente absorver que mesmo durante todo esse período trágico, existe um aprendizado, uma chance da gente se reformular enquanto humanidade, né? É verdade, Ana, é perfeito o que você colocou. Maravilhoso, é isso mesmo. Como uma pessoa, nós sabemos que tem muitas pessoas que moram sozinhas, né? Sim, Se todo mundo fosse tipo Ari Fontana, que faz a vida uma festa, ele, um homem, sim, né? Ele sim, com a descobriu esse idade, caminho sim, que todo mundo poderia descobrir, por que não, né? Não tem sim. idade para isso. Ele não deixa a solidão chegar perto dele, ele combate a solidão dia a dia. E todo mundo pode combater essa solidão, como ele combate, e não sentir só? Sim, sim, porque olha, André, o que que acontece às vezes? Esse sentimento de solidão, ele é muito subjetivo, ele não depende de eu estar com o outro. Na maioria dos casos das pessoas que se sentem sós, às vezes elas vivem em famílias numerosas e mesmo assim elas estão se sentindo sozinhas, né? Então a gente percebe que a solidão ela está dentro da nossa mente, na maneira como a gente se percebe, na maneira como a gente se relaciona com o mundo. É claro que é muito difícil ficar em casa isolado, não mantendo contato, né? Próximo, real com as pessoas. A gente vai precisar aí desenvolver essas ferramentas, né? Para a gente se manter criativo, para a gente poder entender quem somos nós, né? A solidão, ela vem mostrar para a gente as nossas dores, as nossas angústias. Então, esse pode ser um momento muito especial no qual a gente vai adentrar nisso, né? Eu sempre indico que a gente faça isso com um profissional, porque dependendo dos traumas, né, de Sim. tudo que a É, gente vem aí reprimindo, a gente fazer esse movimento muito sozinho, isso pode ser um pouco nocivo, porque a gente pode movimentar aí emoções muito fortes. Então, hoje em dia, a gente pode até fazer, né, os atendimentos online, e aí a que é gente pode. maravilhoso. Sim, e aí a gente vai dar um novo significado para essa solidão. Então, o que que a gente tem indicado para as pessoas que estão se sentindo assim, que as que moram sozinhas e as que moram em conjunto e mesmo assim estão se sentindo aí em solidão?
que elas precisam entender o que aconteceu com esse sentimento de pertença, né? Como é que elas avaliam o mundo? Será que o mundo é um lugar onde moram pessoas muito ruins, né, que ela desconfia muito do mundo, e aí ela foi se fechando nesse ciclo? Então, como é que a gente começa a ampliar isso? A gente começa promovendo aí alternativas para conversar com esse outro, né? A gente vai manter uma rede de apoio, a gente vai buscar aí uma solução mais criativa, que seria eu mesmo sozinha, a gente tem hoje essa ferramenta maravilhosa, eu de repente propor uma conversa com alguém que também está sozinho, para a gente poder falar dessa solidão, de como a gente se sente, e aí de repente você começa nessa ajuda ao outro, perceber as suas questões, e aí você pode iniciar um processo de transformação. Então, a solidão, ela é sempre um sinal de que é preciso a gente modificar alguma estrutura cognitiva nossa, alguma forma de raciocinar, de compreender o mundo. A gente precisa estabelecer um novo contato conosco e com o mundo. Então, ao invés de eu me sentir muito triste porque eu estou me sentindo sozinho, eu posso começar a estabelecer essa conversa comigo, me entendendo, por que eu cheguei aqui, o que está acontecendo, né? Isso são formas mais saudáveis e mais realistas de se lidar com a solidão. É verdade. Nossa, muito bem colocado. E a terapia aí online hoje, eu acho que é uma coisa que deve ficar para sempre, que foi nesse momento, foi uma grande descoberta esse sistema online de terapia, porque mesmo depois que passar toda essa pandemia, é uma coisa que eu acho que vai ficar e deve ficar, porque é uma coisa tão boa, porque as pessoas que têm dificuldade de sair em casa, fica insegura, de pegar um ônibus, de chamar um táxi, né? Mesmo fora da pandemia, eu acho que é tão bacana isso, você ter mais essa ferramenta a seu favor, né, Ana? Sim, sim, é muito bacana. Sim, os atendimentos, eles foram, né, tiveram aí uma prosperidade muito grande, né? A gente já fazia alguns atendimentos online, mas não em larga escala. Então, a gente agora está verificando que realmente eles surtem efeitos, né? Assim como os atendimentos presenciais. Então, investir em nós mesmos, né? Aprender a lidar conosco, que é isso que a gente está falando, isso acontece na terapia e através desse momento em que a gente passa a se sentir sozinho, porque a maioria de nós só busca a terapia quando algo nos incomoda, né? Então esse movimento aí de estar só é justamente, ele pode ser a saída para que você ressignifique toda a sua vida. Então, se você estiver se sentindo assim, pense nisso como uma forma de oportunidade para você se transformar e para você aprender a lidar melhor com você e com o outro, com o mundo. E até mesmo, André, às vezes a gente se coloca em relacionamentos muito dependentes, né? Sim, nossa, doentio, né? Sim, e aí a própria pandemia, ela veio mostrar pra gente, assim, que é importante a gente ter esse amor próprio, se suprir, né? Então a solidão, ela não precisa ser considerada de todo negativa. Ela tem uma parte muito positiva, que ela te auxilia a você aprender a lidar com você e a gostar de estar com você. É claro que o excesso disso vai ser prejudicial, porque vai promover um isolamento, a pessoa vai ficar desconectada. Se você conseguir se manter com uma rede de apoio, mas fazendo esse movimento, entendendo as suas dores, isso é o ideal, né? Nesse momento. É verdade. Ana, e nesse momento também, uma coisa que tem crescido muito, até aquelas pessoas que tomavam uma cervejinha, final de semana, com os amigos, tomavam um drink, um vinzinho, que é tão gostoso, isso não tem importância, né? De uma forma equilibrada, né? Mas os vícios estão crescendo muito, e essas pessoas, tem muita gente que está se tornando, que não era viciadas, estão se tornando viciados a drogas também e mais Sim, bebida, né? Como a gente sim. pode lidar com isso? E a família tem que prestar atenção quando vê que já está passando o limite, fala, poxa, essa pessoa não era assim, entendeu? Ele está precisando de um tratamento, senão isso só vai piorar, não é? Sim, Como sim. o que você orientaria nisso? Então, em primeiro lugar, né, assim, a gente precisa se perceber,
porque a gente tem naturalizado, né? Eu tenho falado muito isso, de como a gente está naturalizando comportamentos que seriam negativos, né? O que é isso? A gente está naturalizando o beber todos os dias, uma coisa que não pode ser naturalizada, porque a gente sabe dos efeitos nocivos disso. A gente está naturalizando comportamentos mais agressivos, né? E a gente precisa ter consciência disso, né? Esse é o primeiro movimento. A gente precisa parar e olhar e entender o que está acontecendo comigo, quais foram as mudanças que a pandemia trouxe para mim, né? Essa é uma pergunta que eu sempre oriento as pessoas a fazerem, né? Quais as mudanças que a pandemia trouxe para mim? Ela alterou os meus hábitos? Esses meus hábitos se tornaram muito negativos? Essa é a primeira grande pergunta, porque a partir disso a gente vai promover a consciência. Então a gente vai começar a perceber, né? Opa, acho que eu estou tendo alguma fuga, eu estou tentando resolver as minhas ansiedades, as minhas frustrações, os meus medos, provocando esse prazer instantâneo, né? Então, existe uma questão que a gente diz que essa é uma forma mais infantil de lidar com a vida, né? Porque esse prazer instantâneo, isso é muito da nossa criança, né? Que ela está enlouquecida pelo prazer, né? A gente, quando tem crianças, a gente fala, calma, daqui 5 minutos, e a criança, ela não tolera isso. Então, é essa busca, né? Por esse prazer incessante, e a nossa cultura hoje em dia vai assim para um caminho que é como se todos nós tivéssemos que viver uma situação prazerosa o tempo todo. E foi aquilo que a gente falou no início, né, André? Isso é só uma ideia, isso não é possível. A vida não nos promove prazeres o tempo todo. E aí a gente vai precisar lidar com isso, com essa realidade, né? Que vão ter momentos difíceis, mas se a gente sempre está buscando esses escapes, que pode ser os vícios, as compulsões, a gente vai se distanciando cada vez mais dessa realidade, de que a vida tem o seu lado duro, né? E que a gente precisa vivê-lo até para aprender e se desenvolver. Então, a gente está vendo esse aumento aí das compulsões, dos vícios, devido a essa busca muito extrema por prazer, né? As redes sociais sempre mostrando que está tudo bem. A gente precisa começar a compreender que isso tudo é um ideal, que aqui na vida real a gente não vai conseguir ter esse ganho, né? E a partir disso, se a gente nota que estamos aí adentrando nesse lugar, a gente vai precisar pedir ajuda, vai precisar iniciar aí um processo terapêutico, às vezes até em auxílio com um psiquiatra, que vai precisar dar alguns medicamentos para que a gente consiga estabilizar o humor dessa pessoa e ela consiga forças, né? Para continuar aí a sua vida sem esses vícios. E com relação à família, a gente precisa prestar atenção muito nos nossos comportamentos. Será que a gente, de alguma forma inconsciente, está favorecendo esse ambiente? Por exemplo, que é a questão da codependência, né? A gente precisa sempre ficar muito atento. A gente vê uma pessoa que está se tornando dependente e a gente acaba inconscientemente fazendo um pacto com essa pessoa, né? Então, por exemplo, você vê ali a pessoa que está ali bebendo muito e depois você vai lá, ajuda ela a trocar de roupa. É claro que você está fazendo isso pelo amor, né? Mas isso vai tirando daquela pessoa a possibilidade de ela ver a realidade, né? Porque se no outro dia ela acordar, se ver toda suja, ver tudo aquilo que ela fez, ela vai poder entrar em contato com essa realidade. Agora, se alguém da família está sempre fazendo, né, esse lado aí de tornar a vida dessa pessoa menos caótica, ela vai impedindo com que essa pessoa entre em contato com a realidade. Então, o que a gente orienta as famílias a fazerem? Aí, colocando essa realidade para a pessoa, para que a pessoa possa perceber isso, né? Então, você vai mostrando para ela, você pode até tirar uma foto, olha como ficou a cozinha, você deixou tudo sujo, tem garrafas de cerveja, tem cigarro, você precisa fazer isso com cuidado, com muito carinho, mas você precisa fazer isso. Então,
nos tratamentos de dependência, a gente não indica que só a pessoa que está caminhando para essa dependência faça terapia. A gente indica também que a família faça, para que a família saiba como lidar com essa pessoa e não ajudá-la, né, a tornar-se ainda mais dependente. Outra coisa, você colocou uma coisa aí que hoje todo mundo tem essa facilidade. Você, uma pessoa que está bêbada, está caindo, está esbarrando nos móveis, está falando um monte, grava isso depois que Sim, passar, né, Ana? E sim, mostrar isso para a pessoa, não com crítica. Olha o que você fez ontem. Não vai resolver nada dessa forma, né? Você sim, vai enfraquecer mais essa pessoa. É você chamar, olha, se for marido, ô meu amor, sim. olha o que você fez. Olha o que você fez aqui ontem, olha, você não acha que nós podemos, eu posso te ajudar em alguma coisa? Acho que está no momento da gente procurar um profissional para a gente se Isso, ajudar, porque eu também estou precisando de ajuda, dividir com aquela pessoa aquele momento, não mostrar para a pessoa só ela que precisa do tratamento, não, vamos fazer juntos, né? Porque é uma isso. forma de levar aquela pessoa para uma realidade, não é? Com inteligência. Sim, exatamente isso, com a inteligência emocional, né? Colocando esse É, carinho, essa empatia, de entender aí talvez o processo que levou essa pessoa para a bebida, para essa fuga, né? Entender que a realidade é difícil mesmo, mas que para aquela pessoa a única forma de lidar com essa realidade foi evitando. Então a gente, essa maneira que você colocou é perfeita, né? O que transforma o outro, né, é sempre pela via do amor. A gente, é, né, na terapia a é. gente acredita plenamente disso. Tanto é que a gente diz que se o paciente e o terapeuta não tiverem aí um vínculo afetivo, não acontece a terapia, né? Porque ela precisa desse amor transferencial. Então, o amor, ele cura tudo, né? Se a gente souber colocar isso para o outro, sem as críticas, com o coração aí aberto, com certeza esse outro vai ter mais chances de entrar nesse tratamento, né? E se tiver muito difícil para a pessoa também, para o familiar, ela já tentou fazer por uma via mais carinhosa e não conseguiu, ela lembrar que ela pode, né, procurar ajuda para que um profissional a oriente a como fazer essa pessoa aderir ao tratamento, né? Verdade. Tem tantos caminhos, né, Ana? Olha, só querer, né? A Sim, força do amor, a força da inteligência tem uma capacidade de mudanças incrível, né? De sim, transformações mesmo, né? Todo mundo pode ser sim, transformado através do amor e da força da inteligência, né? É sim, muito sim. incrível, muito incrível. O luto, Ana, a gente sabe que tem muita gente vivendo este luto. A gente fica muito triste, mas ele é real e não dá para fugir dele. Gostaria de deixar o meu sentimento aqui para todas Sim, as famílias que perderam seus entes queridos, estão perdendo, né, em Manaus, todo o Brasil, não só no Brasil, como no mundo, né? E a gente não quer isso, mas ele existe, mas como a pessoa pode lidar com o luto, com essa dor que é tão grave e tão séria, né? sim, uma dor dilacerante, né? E que a É, gente agora, nesse momento, perder as pessoas de Covid, né? É uma situação é, muito delicada, muito difícil, porque além, o luto, primeiro eu vou explicar o que que é o luto. O luto é esse momento entre a gente perder a pessoa e o momento que a gente vai se reorganizar. Então, para isso, a gente precisa vivenciar esse luto, que é onde a gente pode elaborar essa perda, onde a gente vai compreender essa perda, né? Para que a gente possa se reorganizar. Então, se eu já saio daqui da perda e o meu desejo já é estar aqui na reorganização muito rápido, isso não vai acontecer porque eu não vou dar tempo para eu sentir a minha dor, para eu criar um novo ser, né? Sempre que a gente perde alguém, a gente perde a nossa referência também. Porque como é que eu me reconheço? Eu me reconheço a partir das relações que eu tenho. Então, de repente, ao perder alguém, eu também perco ali uma parte de mim, né? Todas aquelas memórias que eu tinha com a pessoa, todas as minhas vivências, elas vão embora, né? Então a gente precisa aí desse momento do luto para que a gente possa elaborar essa perda e se reconstruir, né? Construir um novo ser que não vai ter mais aquela pessoa.
Então, a gente precisa desse momento para que a gente possa internalizar essas mudanças que precisam ocorrer. E agora, durante o Covid, isso fica mais difícil de ser feito. Por quê? Porque a gente não consegue acompanhar esse momento de falecimento da pessoa, né? A gente até vai para o hospital, mas a gente não pode se encontrar com aquela pessoa, a gente não pode fazer uma despedida, né? A gente sabe o Digo, quanto né? a gente sabe o quanto é valioso, por exemplo, as pessoas que tiveram a chance de estarem com a outra pessoa ali no leito da morte, poder falar com ela, se despedir, mesmo que a outra pessoa não estivesse ouvindo. Para aquela pessoa fazer esse ritual era muito importante, né? E agora esses rituais que nos ajudavam na elaboração do luto, eles estão suspensos, né? Então o que a gente não pode ir ter um funeral, a gente não pode aí se despedir com essa dignidade da outra pessoa. Então o que a gente tem indicado? Que as famílias façam aí uma despedida simbólica, né? Como é que seria isso? Que a gente escreva uma carta para essa pessoa, dizendo o quanto foi difícil não poder compartilhar desse momento com ela. A gente fale tudo nessa carta, ou, por exemplo, que de repente a gente ali, junto com uma ou outra pessoa da família que você já está tendo contato, né? Que você faça uma oração, mas que alguma coisa você possa vivenciar essa dor, né? E expressá-la. Então, se você puder aí ver as fotos, a gente fica querendo não fazer isso, né? Porque é difícil para a gente rever essa pessoa. Mas quanto mais a gente conseguir aí acessar simbolicamente esses rituais, mais a gente vai ter condições de compreender essa dor, né? E de dar uma ressignificação para ela. Então é muito importante que a gente também tire aquela questão assim da proibição do luto, né? Muitas pessoas dizem, não, você já tem que reagir, não pode ficar aí na cama, não pode chorar. Isso vai inviabilizando o processo de luto, né? Então, deixe aquela pessoa chorar, estende ali só a sua mão para ela, né? Mas não impossibilite esse luto. Eu sei que é muito difícil para quem está perto ver essa outra pessoa assim, mas ela precisa desse momento, né? Para ela conseguir expressar toda a dor dela. Então a gente precisa dar espaço, acolher essa pessoa, né? Entendendo a dor dela e nunca inviabilizando isso, né? Algumas pessoas vão demorar mais a sair do processo de luto, outras vão conseguir fazer isso aí de uma maneira mais adaptativa. O importante é que a gente perceba essas fases do luto, né, que a pessoa passa, de primeiro não querer contato com ninguém, de ter raiva, de estar desesperada, para ao longo do tempo ela ir conseguindo se reconstruir. E se você é um familiar ou um amigo perceber que já se passou aí um tempo e mesmo assim a pessoa ainda não conseguiu se refazer, aí você pode conversar com ela, propor a ela que procure aí um terapeuta para que possa auxiliá-la nesse processo aí do luto, né? Para que ela chegue aí na reorganização novamente da sua vida. Respeitar aquele momento, aquela dor da pessoa. Eu achei tão bacana isso, porque quando dói, mas é necessário. Quando você faz o enterro, você acompanha, você faz a cremação, não importa a forma, é de cada um, mas pelo menos você está vendo um ponto final nisso. Quando, Sim, né, mesmo com a dor, sim, dói, mas você está colocando um ponto final. É igual você ter um filho que desaparece ou caiu no mar e ninguém nunca mais encontra. A dor é muito maior. E sim. quando você também você tem alguém que morreu e você não pôde compartilhar esta pessoa, então a dor aumenta muito. Mas se você põe um ponto final nisso, mesmo que seja simbólico, é um momento de Isso. sofrimento, mas é um momento de se colocar um ponto final daquela realidade, né, Ana? É necessário, né? Sim. Sim, porque aí, quando a gente faz esses rituais simbólicos, é que a gente vai efetivamente compreender que aquela pessoa se foi.
Porque como estamos É, todos muito isolados, né? E a gente passa a viver a vida aí de uma maneira muito subjetiva, então a gente às vezes vai ter dificuldades de aceitar que aquela pessoa se foi, porque justamente a gente não vivenciou isso, né? é. A gente não pôde receber o abraço das outras pessoas, a gente não pôde chorar ali, a gente não pôde estender uma mão para aquela pessoa. Para muitas pessoas isso é tão importante, né? A pessoa poder segurar na outra pessoa e se despedir. Então, isso tudo não está acontecendo. Então, a gente vai precisar criar alternativas para que a gente possa fazer isso, né? Então, seja através das cartas, seja através de uma música que você vai escrever para aquela pessoa, qualquer forma que você puder homenagear aquela pessoa, colocar os seus sentimentos para fora, vai trazer essa compreensão de que a pessoa realmente se foi, né? É incrível isso aí. Eu acho que é por aí mesmo, e está certíssimo. Olha, nesse momento também uma coisa, além do que você já até colocou, nós falamos, da meditação, de todo o trabalho mental, de yoga, tudo que você possa trabalhar a respiração, a atividade física também, mesmo que a pessoa não precisa sair de casa, mas que ela tira um horário todos os dias para poder fazer uma atividade física também, vai ajudar muito essa pessoa, não vai? Num todo. Sim, vai ajudar muito, 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 porque os exercícios físicos, eles atuam justamente liberando aí os hormônios do estresse, né, que a gente comentou anteriormente, e trazendo essa sensação de bem-estar, de relaxamento. Então, quanto mais a gente conseguir adentrar nessa sensação de relaxamento, de bem-estar, mais a gente vai estar promovendo a nossa imunidade física, mental, mais equilibrado a gente vai estar para lidar com todas as adversidades. Então eu sei que é difícil, que muitas das vezes a gente mora em apartamentos muito pequenos, em casas muito restritas, mas a gente precisa achar esse momento, né? Usar a internet a nosso favor e fazer nem que seja, eu falo, a gente não precisa criar uma meta irreal, a gente não precisa dizer, a partir de segunda-feira eu vou fazer 2 horas de exercício, porque a gente sabe que diante da nossa realidade isso não vai acontecer. Então a gente vai projetar uma meta que a gente consiga cumprir. Eu vou fazer 15 minutos de exercício todos os dias, ou durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Por quê? Porque isso vai trazer uma rotina para a gente saudável. Eu vou estar durante esses 15 minutos inserindo uma prática de autocuidado, né? Trazendo para mim uma nova relação comigo, né? São 15 minutos aí, mas que vão trazer benefícios incontáveis. Então a gente precisa, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tantas tragédias, mesmo diante de tanta ansiedade, começar a promover essas práticas que vão liberar o nosso corpo, até mesmo para a gente ter um mental e ser capaz de pensar alguma alternativa diante das adversidades que estão acontecendo. Nossa, é muito legal isso. E outra coisa, é um momento que você tira que é seu, né? Você não está Sim, dividindo nada com ninguém. Aquele momento é seu, que você merece, né? Você merece tudo de sim, bom. Então, você tem que descobrir isso. Que você está tirando esse momento, não é para ninguém, é para você sentir melhor, porque você merece ser uma pessoa melhor na vida e mais feliz. Isso depende muito de cada um, né, Ana? Não adianta as sim, pessoas também ficar empurrando um caminhão sem motor o resto da vida, né? Vai chegar uma sim. hora que a pessoa vai cansar e o caminhão sem motor também não vai subir o morro, né? Então vamos colocar o motor na vida e vamos querer sair deste momento de toda essa angústia, de toda essa insegurança, de todo sofrimento, porque também não adianta a gente ficar só vivendo esse sofrimento e transformar a vida nisso e não continuar Sim. vivendo, né? Sim, até pelas pessoas que a gente perdeu, né? Até pelas pessoas que se Sim, foram, né? sim. A gente É. precisa dar um sentido para essa pandemia, né? O que que é isso, dar um sentido? A gente precisa criar uma nova perspectiva de encará-la, né? Quais são os aprendizados aí que a gente vai tirar disso? Isso é promover, né? Aí, apesar de toda a dor, a gente vai promover um crescimento psíquico, emocional, espiritual, né? E isso é uma forma
até de homenagear todas essas pessoas que se foram e que não tiveram a oportunidade de fazer essa transformação, né? Que infelizmente aí elas se foram, mas que a gente que está aqui nesse momento, a gente precisa começar a promover, a se responsabilizar pelos nossos atos, a se responsabilizar pela a nossa saúde física, mental, né? A ser esse motor aí, como você utilizou, né? Propulsor de novas condições, né? Para que a gente consiga transformar a nossa sociedade. Mas a gente só vai transformar a nossa sociedade a partir do momento que a gente se transformar, né? Quando a gente entender quais são as nossas questões, as nossas dificuldades, ter um olhar carinhoso para isso, aí sim, né, essa experiência tão difícil, ela terá valido a pena, porque ela vai nos transformar, vai propiciar aí, eu fico pensando nas crianças, né, que são uma das que mais sofrem, mas também, outro dia eu estava pensando o quanto é importante a gente entender que elas, talvez, com toda essa experiência, se a gente der um aporte para elas, emocional, né? Como elas vão ter a chance de entrar na vida de uma outra maneira, né? Elas vão ter uma consciência da importância do coletivo, né? Elas vão ser crianças mais resilientes, crianças mais fortes. Então a gente precisa pensar nisso, né? Que talvez essa nova geração que esteja passando por todas essas dificuldades pode ser uma geração muito melhor e mais transformada, né? Porque justamente passou por toda essa dor. A gente não desejava essa dor, a gente não imaginava que ela aconteceria, mas já que A estamos dimensão diante que é, né? dela, É, mas já, né, André, que estamos diante dela, a gente precisa agora se fortalecer e sair de toda essa dor transformados, né? Essa é uma responsabilidade de cada um agora nesse momento. Ô, Ana, para fechar, eu só queria te fazer uma pergunta que eu acho que isso também a gente não pode deixar de lado. Sim, 30% da nossa população está vivendo uma verdadeira miséria. Não sim, estou falando de pobre, estou falando de sim, miséria. de Tá? O pobre escassez, é né? aquele que tem sua casinha, que tem seu trabalho, que paga as contas, que não falta comida em casa. 30% da nossa população está vivendo uma miséria tremenda. Eu acho que é o momento também desses outros 70% ter um olhar para esses nossos irmãos de 30% que estão vivendo uma verdadeira miséria e compartilhar alguma coisa, porque o que tem de pessoas que têm alimentos em casa que vence e joga no lixo, né? Isso está cheio. Não estou falando que ninguém precisa de assumir uma família, mas se você determinar, eu quero ajudar uma família, todo mês um pouquinho, mas eu vou incentivar esta pessoa, mostrar para essa pessoa, não vou só lá levar comida, não. Eu vou fazer um Sim, trabalho com essa pessoa, de incentivar ela, que ela está passando por esse momento delicado, vou perguntar, o que você sabe fazer na vida? Vou incentivar essa pessoa, ir à luta, fazer um bolo em casa, começar a vender, começar a pintar a casa, se é homens, entendeu? Se encontrar, porque eu acho que não é só comida, não. As pessoas necessitadas, além de passar por essa humilhação, que é a fome, a desnutrição, falta do que ter na panela no seu dia a dia, que isso já é uma coisa terrível para qualquer ser humano, então ainda passa por um momento de falta de expectativa. Então, se você sim. ajuda com o alimento e leva expectativa para aquela pessoa, eu acho que isso faz tão bem também, e é um momento que a gente precisa ter um olhar também para esse lado, né, Ana? Sim, sim, a gente precisa reconhecer esse outro como parte integrante nossa, né? É aquilo que a Sim. gente estava falando, a gente deve evitar a exclusão, porque nós precisamos integrar, né? Integrar a nós mesmos, integrar esse outro. Então, quanto mais a gente puder disponibilizar o nosso olhar, até mesmo a gente vai ter compreensão que às vezes as nossas dores, elas não são tão trágicas assim, né?
Quando eu estou disposta a ajudar uma pessoa, quando eu levo para ela uma palavra de conforto, de auxílio, eu também estou ouvindo, né? Então aquilo também está me transformando. Então quanto mais a gente se disponibilizar aí para esse outro, mais a gente também vai estar crescendo, né? E mais a gente vai se sentir pertencente, esses sentimentos de solidão, eles começam a desaparecer, porque eu me sinto participante do mundo, eu entendo que o outro também tem dores, né? Assim como as minhas, ou talvez até mais profundas, devido à escassez que aquela pessoa se encontra. Então, quanto mais a gente puder fazer isso, mais compreensão de nós mesmos a gente vai ter, né? Então é essencial que a gente possa ter esse olhar, que a gente acolha esse outro, porque ao acolher esse outro, a gente está acolhendo a nós mesmos, essa parte escassa em nós, né? Tudo é muito simbólico, esse outro, ele também representa a gente, né? As nossas dores, as nossas desilusões, as nossas faltas. Então, dar um olhar para esse outro é acolher as nossas faltas também. É o lado humano, que não tem como ficar sem, né? E não dá para passar por Sim, cima disso e achar que dá tudo bem, você sabendo que você tem toda a alimentação dentro da sua casa, sua água, sua luz, e o outro não tem nada disso, né? Não dá para viver também com isso feliz, né? Isso também sim, precisa estar no pacote e a gente pode fazer cada um pouquinho. Faça aquilo que pode, tá? Não é sim, e sem paternalismo também, né? sim, Sem passar a mão na claro. cabeça, sem tratar como coitadinho, não. É levar esperança para essa pessoa e falar: olha, o que você sabe fazer? Você sabe fazer isso? Você já trabalhou de pedreiro? Você já trabalhou de jardineiro? Sabe? Isso. Mostrar para aquela pessoa que ela é o momento que ela está passando, eu vou te ajudar, entendeu? Mas vamos descobrir juntos o que pode vir melhorar a sua vida. Isso é muito possível, né, Ana? Sim, é muito possível, né? A gente incentivar esse outro naquilo que ele tem de melhor, né? Buscar É. esse outro, às vezes ele está tão desanimado que ele não consegue, a mente dele, a estrutura cognitiva dele está tão triste, tão escassa, que ele não consegue nem mesmo enxergar essas características nele. Então, quando alguém de fora vai lá e mostra para ele: olha, eu percebo em você um potencial de ir para fazer um jardim, ou como você sabe fazer flores bonitas, por que você não investe na criação de um buquê, ou vamos fazer um bolo? Você também está reconhecendo, está olhando para esse outro e dando valor às características dele, né? Você não está simplesmente criticando, você está auxiliando a fazer um encontro dele com ele mesmo, né? Isso é primordial. Ana, que papo gostoso. Quero te agradecer tanto. Ó, nós falamos aqui esse papo tão gostoso com a doutora Ana Colette Chalfun, né? Chalfun? Xiaofu, sim, aham. Chalfun. Isso, Chalfun. Como é que faz para as pessoas encontrar você e não quiser não querer, não te largar nunca mais? Em primeiro lugar, André, eu queria agradecer sempre a sua. Quero te É. agradecer muito a sua receptividade, o seu carinho, né? É uma troca muito genuína que acontece aqui nesse nosso encontro. Então eu saio daqui muito preenchida, né? Pensando sempre em Tá bem. quanto é possível essa transformação, né? Estar aqui com você é sempre um presente, né? Porque a gente reafirma valores tão importantes. Então eu te agradeço muito, agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui junto com a gente, né? Nós E temos gente da Itália, de vários lugares, viu? ai, Aqui, que que obrigado, legal. gratidão a todo mundo pelo carinho, né? Sim. E aí eu vou deixar aqui, eu tenho o Instagram, o Facebook, é o Papo com Ana Colette. O Colette é C-O-2-L-E-T-E. E eu também tenho um canal no YouTube que é Ana Colette Chalfun canal, né? E aí também qualquer pessoa pode me enviar e-mail se quiser, me mandar mensagens. O meu e-mail é anacolete@gmail.com. Qualquer coisa estou super disponível, né, para a gente fazer uma troca, para a gente entender qualquer sentimento que esteja aí. Então fiquem à vontade, no que eu puder ajudar, com certeza eu farei. Olha, gente, se você quiser consultar com a doutora Ana, não importa o estado onde você, aliás,
Não importa o país que você Sim, mora, né? Hoje, que bom, né, Ana? Tem isso, né? sim, Não que a gente pode importa onde que você ampliar. mora, não importa, porque tem brasileiro no mundo Tudo, todo, né? sim, É, aham. essas pessoas maravilhosas que são brasileiros e tá no mundo aí que muita gente vai atrás dos seus sonhos, das suas vontades, né? E o mundo está Sim, cheio de brasileiros, de pessoas lutadoras e que pode vencer, né? A gente está passando um momento só delicado, mas com a força interior, com a força de Deus, nós vamos vencer tudo isso, somando força, tendo um olhar para o sim, outro, com amor, com carinho, tudo isso vai passar e vai passar muito rápido e nós vamos sair disso muito mais fortalecido, mas procura a ajuda de um profissional, porque não, existe o profissional aí, é para isso, para te sim. ajudar. Ana, você não tem um WhatsApp? Um Tenho, WhatsApp? tenho, tenho Tem? sim. É o Você pode 11, deixar? posso, é Ah, o 11 9 7168 1908. ó, gente, se você quer marcar com a doutora Ana, tá? Manda um zap para ela, não importa onde você mora, tá? Ela vai te responder, vocês vão marcar um horário, vai combinar tudo, uma consulta, ou São Paulo, fora de São Paulo, fora do país, não importa onde você mora, tá? Você pode marcar uma consulta com a doutora Ana, se for fora de São Paulo, é 011. E você vai mandar para 97168 1908. Ó, vou repetir. 11 9 71 68 1908. 9 71 68 1908. E nas redes sociais que ela passou, também você pode falar com ela. Olha, o importante é você tomar o primeiro passo, entendeu? Sim, Não ficar no sofrimento, na angústia, ou vendo alguém da sua família sofrendo e não tomar atitude. Eu acho que a pior coisa que tem é a gente ficar sem a tomar atitudes e ficar no sofrimento. Não tem necessidade. Então, procura orientação, sim. Tá? Somos todos humanos, temos nossas fraquezas, e que bom que nós temos nossas fraquezas, tá? Existem profissionais para nos orientar, não queremos, ninguém tem que ser melhor, achar que pode resolver sozinho, não. Somos humanos, né? E precisamos da ajuda do outro. Ó, e para você quiser a ajuda da doutora Ana, você vai ligar ou mandar um zap para 971681908, 011 971681908. Doutora, muito obrigado, gratidão, que Deus te abençoe grandiosamente, tá? Por você ser esta profissional e esse ser humano da melhor qualidade. Uma boa obrigada, noite para você, André. fica com Obrigada Deus, pelo tá? carinho. Uma satisfação imensa estar aqui. Amém. Vocês também. Obrigada por tudo. Um abraço, Beijo. gente. Amanhã eu estou no Mulheres. Espero vocês lá, viu? Toda quinta no Mulheres, na TV Gazeta. Só entrar lá no Mulheres, eu estou lá toda quinta-feira. Ana, um abraço, tudo de bom. Boa noite. Outro. Amanhã Boa estou de noite. volta. Boa noite, Amanhã eu André. vou Boa falar. noite a todos. Boa noite. Amanhã é Dia Internacional de Prevenção do Câncer. Amanhã a gente vai fazer uma matéria com uma médica aqui, que eu acho que interessa muito a todo mundo, às 20 horas. Eu espero vocês aqui. Então, amanhã, por favor, eu acho que vale a pena vocês ficarem ligadinhos aqui com a gente, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Fica com Deus.